Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise do Bit, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Bom, vamos lá rapidão dar uma olhada no gráfico do Bit. Antes, vamos passar rapidinho aqui pelo book, né, só para a gente observar aqui, né, o pregão ainda está rolando. O que a gente tem, né, por nível de preço, né, os níveis aí mais próximos do último negócio estão apresentando bastante liquidez até, né? Claro, não se compara ainda com o que a gente tem em mini índice, mini dólar, mas já é bastante comum a gente ver para cima de 10 mini contratos, né, de bit posicionados aí por nível de preço. Claro, nos preços recentemente negociados aí, né, ou próximos dos preços recentemente negociados. Algumas vezes passa de 20 contratos, tá? E isso tem sido bastante corriqueiro, tem sido normal, na verdade, ao longo do pregão, tá? Então, cada vez mais a gente vê o bit ganhando liquidez, a gente vê o bit ficando mais interessante para se operar. É claro que no preço do último negócio, muitas vezes a gente tem menos contratos, né? Mas à medida que o preço vai se deslocando e atingindo outros níveis de preço, a gente encontra liquidez. Então, bastante evolução a gente vem vendo desde o lançamento do contrato do BIT, né? Em se tratando de movimento de preço aqui, né? Movimento gráfico, a gente segue na lateralização. Essa semana, sexta-feira agora vem produzindo um movimento comprador, mas que não é um movimento muito relevante, né? É uma barra compradora, chegou a testar acima da máxima da semana anterior, mas não conseguiu trazer deslocamento, não conseguiu trazer continuidade. Vem trabalhando agora na casa dos 18,5 bi de volume financeiro negociado, e em par, né? Vamos dizer assim, com o volume financeiro das semanas anteriores, né? 23 bi, aqui a gente teve uma outra semana com 23,5, então muito parecido com o que a gente tem em termos de volume de negócio ao longo da semana, né? Graficamente falando, o desenvolvimento do preço segue o desenvolvimento natural de um mercado lateral, né? Barras de indefinição na maioria do tempo, barras boas sem continuidade, né? Claro, aqui a gente teve o gap como continuidade, mas a gente tem falhas, né, consecutivas de máximas, falhas de mínimas aqui. Daria até para a gente considerar aqui, graficamente falando, no gráfico semanal, um triângulo expandido aqui no bit, né? Essa falha de máxima, e aí a gente tem essa outra falha de mínima aqui. Enquanto o mercado ficar fazendo falhas consecutivas de máximas e mínimas, a gente pode entender isso aqui como um triângulo expandido, tá? Claro, tivemos uma falha para cima e uma outra falha para baixo aqui no Candle 32, então muita água pode rolar ainda, e o mercado não perdeu essa outra mínima anterior aqui, né, que é uma mínima também importante do gráfico semanal, na casa do 286, 876, né? Então, bastante ampla também essa lateralização e seguimos com o comportamento lateral, apesar da pernada vendedora anterior, né? Outra coisa importante de se notar é que essa semana é o primeiro teste acima de barras anteriores, desde que o mercado fez essa pernada vendedora anterior aqui, né? Então a gente tem um teste acima de máximas, por enquanto não vem trazendo continuidade, daria para esperar um teste abaixo de mínimas para as próximas semanas. Não sei se na semana que vem ou na outra, a gente não pode tentar adivinhar o mercado, mas um teste assim bastante curto e raso acima de máximas de barras anteriores, depois de uma pernada vendedora mais forte como essa aqui, tá? Que é composta, né, logicamente, pela barra e pelo gap de abertura, um teste curto e raso assim sinaliza que talvez os vendedores já estejam um pouco mais interessados em vender essa região de preço ou que os compradores já não estão tão interessados em comprar aqui, né, pela metade da lateralização, o que é de certa forma natural, dado que as mínimas do mercado lateral estão aqui abaixo do 298, tá? Então, graficamente falando, seguimos com o comportamento lateral, a média está horizontal, o mercado trabalha dos dois lados da média, né, vem costurando a média, então não temos mudança nesse sentido. Descendo para o gráfico diário, a gente vê que o diário não conseguiu dar sequência, né, ao movimento anterior que ele vinha fazendo, né, vendedor aqui, né? Eu havia comentado com vocês nas semanas anteriores sobre essa correção aqui em duas pernas, a tentativa de superação da máxima que foi frustrada, o mercado reverte todo esse movimento e vem testar as mínimas, né? Depois dessa pancada para baixo aqui, né, dessa última pernada de baixa que a gente tem desde a máxima dessa barra até essa mínima, tivemos aqui uma tentativa de retomada da baixa, uma outra tentativa de retomada da baixa, tudo dentro da lateralização do gráfico semanal, e o mercado não consegue, né, fazer novos testes de mínimas anteriores. Então, aqui no gráfico diário, se a gente poderia entender esse mercado aqui como uma tendência, começando abaixo dessa mínima do 177, né, junto com essa máxima, essa característica de tendência já se perdeu, né? O comportamento de perna também remete a mercado lateral, não temos testes das mínimas anteriores,
anteriores, o mercado tenta fazer algumas retomadas, não consegue, e agora já vem numa pernada compradora nessa semana, né, desde o candle 194, voltando para testar essas máximas anteriores. Então, eu já diria que o diário também é uma lateralização menor dentro da lateralização do gráfico semanal, tá? E agora a gente vem trabalhando, né, no dia de hoje, próximo dessas máximas anteriores aqui do candle 188, né, que foi o candle aqui do dia 9/8, né? Então, o mercado até tenta superar as máximas, vamos descer para os 60 minutos aqui, ó. O mercado até tenta superar essas máximas anteriores, né, trazer algum movimento acima disso aqui ao longo do dia de hoje, mas a gente vê que não tem força, né? Chegou a dar uma pancada para cima aqui na barra 3, sofreu uma reversão forte, segue no comportamento também de mercado lateral aqui nos 60 minutos, tem uma lateralidade menor aqui, tá? Barras de indefinição na maioria do tempo, barras boas sem continuidade ou sendo completamente revertidas. Por enquanto a gente não vê desenvolvimento bom de tendência aqui nos 60 minutos, apesar de que tivemos essa pernada um pouco mais interessante aqui, né, para vir testar as máximas anteriores. Talvez um rompimento para baixo dessa lateralização seja interessante, né, para um teste das mínimas mais baixas aqui, dos tempos gráficos maiores, né, um desenvolvimento de tendência, né? A gente tem aqui um espaço de mais ou menos uns 26 mil pontos aí, bastante espaço para um desenvolvimento, né, de uma tendência nos tempos gráficos menores aqui dentro dessa lateralização maior. Mas de maneira geral, mercado bem travado no BIT, né? A gente não teve nenhum desenvolvimento interessante, assim, forte, principalmente para os padrões desse ativo, né? Que é um ativo que tem como referência o Nasdaq Bitcoin Reference Price. Então, uma semana bem parada, eu diria, né? Já algumas semanas, né, bem paradas, né? Tivemos aqui 2 semanas bastante fortes. Essa semana aqui, do dia 5 também, a gente teve bastante movimento, uma semana mais ampla, né? Com quase 50 mil pontos aqui de amplitude. Mas as 2 últimas semanas são semanas 29 mil pontos de amplitude. Essa semana aqui até um pouquinho menos, 28 mil pontos de amplitude. Bastante calma, eu diria, semana para o BIT, tá? E de novo, né? Lateralização no semanal, vejo lateralidade no diário, 60 minutos também nos últimos movimentos aqui, o movimento lateral. Acho que após a gente ter um rompimento de algumas dessas lateralizações, a gente tende a ver o mercado andar um pouco mais, né? Tal como eu falei, até, quem sabe, uma lateralização aqui nos 60 minutos sendo rompida para baixo também seria interessante, para cima também, né? E aí a gente poderia usar a amplitude dessa lateralização toda aqui, talvez com essas mínimas anteriores, para replicar isso para uma projeção, alguma coisa assim, buscar algum alvo aqui dentro. Mas lembrando que a gente ainda segue dentro da lateralidade maior, que é o gráfico semanal. Então, se o comportamento de perna natural de mercado lateral são barras sobrepostas, barras de indefinição, barras boas sem continuidade, significa que enquanto a gente se mantiver dentro desse ambiente lateral aqui, configurado pelo gráfico semanal, a gente tende a não ver bons desenvolvimentos de tendência, tá? Eu acredito que seria mais interessante para a gente ver desenvolvimentos de tendência no BIT, se o mercado superasse essas máximas anteriores aqui, né, ou se ele perdesse essas mínimas anteriores aqui, aí a gente poderia, né, claro, de uma forma saudável, né, com uma perna boa, com continuidade, com bom desenvolvimento, boa configuração de perna, aí eu acredito que seria um cenário mais saudável para a gente ver desenvolvimento de tendências mais longas ou mais contundentes, tá? Por enquanto a gente segue nesse cenário lateral, é um pouco mais chato, região das mínimas dos tempos gráficos maiores para mim são as regiões mais importantes, assim como a região da máxima aqui é a região mais importante também dessa lateralização, tá? Essas duas em igual teor, a região das máximas tende a atrair os olhos para a venda, a região das mínimas tende a atrair os olhos para as compras. Infelizmente, essa semana vem fechando por enquanto na região do centro dessa lateralização, então a gente não está em nenhum ambiente bacana para o desenvolvimento de tendência e nem em uma região interessante para que a gente possa fazer alguma posição baseado nos pontos importantes dos tempos maiores, né? Como eu falei aqui nos 60 minutos, talvez nessa região aqui do pregão de hoje seja uma região mais interessante para se operar como um rompimento de lateralização. Só tem que tomar cuidado para ver se o desenvolvimento de perna é um desenvolvimento interessante, um desenvolvimento bacana, além de que essa lateralização parece um pouco estreita, então a projeção dela pode ser atingida rapidamente no caso de um rompimento, e aí talvez seja melhor esperar a correção para operar na correção do movimento e não no próprio rompimento em si, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, ativar as notificações para receber esse vídeo toda semana, e é isso, a gente se vê na semana que vem. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.